Bom dia, pessoal. Eu me chamo Elielton Messias. Eu me chamo Daniela Costa. Nós vamos hoje tratar, ou melhor, estudar sobre o assunto citologia em envoltório celular. Então, espero que vocês gostem do assunto e vamos dar seguimento agora à aula. Processo de troca entre células e o meio externo. Pessoal, o processo de troca entre as células e o meio externo pode se agrupar em 3 categorias. Então, vocês entendam que esses processos eles estão aí divididos em 3 categorias. Quais são essas categorias? São o processo passivo, ocorre através da membrana plasmática, sem que haja aquele gasto de energia, tendo a igualar, né, a concentração de células com o meio externo. Então, esse é o processo passivo. O processo ativo ocorre através da membrana plasmática e também com gasto de energia, mantendo aí aquela diferença de concentração entre a célula e o meio externo. Então, aqui há uma diferença entre a concentração aí de soluto, né, entre a célula e o meio externo, né? Então, e nós temos também o processo mediados por vesículas. Vamos lá. Esse processo ele ocorre, vão ver muito em livros, quando vesículas são utilizadas para entrar nas partículas, né, ou de micro-organismos nas células, ou para a alimentação de substância da célula. Esse processo, então, tem como esse fator, né, essa entrada de partículas ou micro-organismos na célula. E, pessoal, ainda falando do processo de trocas na célula, no meio externo, o processo passivo, como eu acabei de falar, né, o processo passivo ocorre através da membrana, né, plasmática, como eu falei. E aí temos aí o gasto de energia, só para a gente relembrar aqui, esse gasto, e a concentração tendo a igualar a concentração na célula. Então, esse aqui eu acabei de falar para vocês antecipado, né? E aí, vamos só relembrar. O processo ativo ocorre através da membrana plasmática, então, vocês têm que entender, né, que esse processo passivo ocorre através da membrana, da célula, na membrana plasmática, e aqui há a concentração de célula do meio externo, ou seja, há a diferença de concentração entre a célula do meio, a célula no meio externo. O processo mediado por vesícula ocorre quando as vesículas são utilizadas para entrar nas partículas ou micro-organismos na célula. Então, é mais ou menos essa característicazinha aí que vocês têm que saber. Então, esse processo de entrada nós chamamos de endocitose ou de saída nós chamamos de exocitose. Então, é bom que vocês prestem atenção nessas terminologias, né, nesses nomes, nessas nomenclaturas. A concentração de uma solução. A molécula dissolvida, pessoal, em qualquer líquido forma uma solução. Então, e as moléculas dissolvidas recebem o nome de soluto. Então, essa dissolução de moléculas acaba recebendo o nome de soluto. O líquido recebe o nome de solvente, que, por exemplo, a água, né? Ela recebe o nome de solvente, porque vocês já viram falar, eu já falei isso em aulas anteriores, que ela é um solvente universal, né? A quantidade de soluto dissolvido em uma determinada quantidade de solvente, pessoal, nos dá um valor que chamamos de concentração de soluto. Então, só para relembrar, né? A molécula dissolvida recebe o nome de soluto. O líquido, né, ou seja, recebe o nome de solvente, aquele que vai dissolver aquele soluto, né? Então, recebe o nome de solvente. Pessoal, quando duas soluções têm a mesma concentração, nós chamamos de isotônicas ou isomóticas. Quando a concentração é diferente, a mais concentrada, ou seja, ela tem uma concentração muito alta, nós chamamos ela de hipertônica ou
hiperosmóticos. Então, essa é conhecida, ou seja, essa concentração diferente ou a mais concentrada chamada de hipertônica. As menos concentradas vocês vão ver em livros, né, até mesmo na internet, que é chamada aí de hipotônica. Que tem aí essa solução menos concentrada, como vocês observam. E aí nós temos um exemplozinho na imagem, né, de uma solução, uma solução que eu posso dizer aí que é uma solução hipotônica. Por quê? Porque a concentração é menor que a solução. Então, essa concentração ela é muito menor que a solução. Então, vamos lá, dar continuidade aqui. Agora, a Daniela ela vai dar seguimento à aula para falar da continuidade do assunto, né? Para até ficar mais legal de entender esse assunto para vocês. Bom, vamos continuar falando, né, sobre difusão e osmose, compreender um pouco mais, né, sobre esse assunto. A osmose é o transporte de solvente contra o gradiente de concentração através da membrana semipermeável e sem o gasto de energia. Como, por exemplo, aí a gente pode citar a água. Já a difusão é o movimento de moléculas que segue o fluxo do meio mais concentrado do soluto, né, para o menos concentrado, sem o gasto de energia. Podemos falar em dois tipos de difusão, que é o difusão simples e a difusão facilitada. Eu acredito que vocês já tenham escutado aí falar sobre esses dois tipos de difusão. E a difusão simples é aquela sem a necessidade de proteína de transporte, ocorre com substâncias lipossolúveis, também ocorre por meio de proteínas de canais como aguaporinas. Já a difusão facilitada, né, ela ocorre com auxílio de proteínas transportadoras que se liga à substância e transporta aí, né, para dentro ou fora da célula. Isso ocorre com a glicólise, por exemplo. E aí o Eliel até já falou, né, do transporte ativo e do transporte passivo, né, que o transporte passivo é sem gasto de energia, já o transporte ativo há esse gasto de energia, inclusive é a diferença, né, entre eles, né, pois no transporte ativo, além de haver o gasto de energia, ele se move contra o gradiente de concentração. E a gente pode estar citando aí o exemplo bem conhecido, é o exemplo que vocês vão mais escutar o pessoal falar, é esse exemplo do transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio. É o exemplo que vocês geralmente vão tá vendo aí em livros, é justamente esse. Em videoaulas também o pessoal sempre está dando esse exemplo em relação ao transporte ativo. Bom, eu trouxe aqui uma perguntinha para vocês, né? Qual a diferença entre isotônico, hipertônico e hipotônico, né? O Elielto já frisou para vocês a diferença. Eu vou frisar novamente só para que fique mais claro, né? Para que vocês entendam a diferença e para que vocês saibam responder, né? Sempre quando alguém perguntar a vocês, até em provas, no Enem também, caso caia, vocês já vão estar sabendo, né, a diferença. Hipertônico é um meio onde há maior concentração de gradiente do que no interior das demais células. Nesse meio, a célula perde água para o meio. Já hipotônico possui uma concentração de gradiente menor que o interior da célula. Sendo assim, a célula ganhará líquido para o meio. Sentiu a diferença aí do hipertônico para o hipotônico? Enquanto o hipertônico ele vai perder água para o meio, o hipotônico, a potência hipotônico, ele ganhará o líquido do meio.
Já o isotônico, né, ela possui uma perfeita relação de soluto e solvente. Bom, dizendo em outras palavras, né, é quando os dois meios possuem a mesma concentração de espécies químicas. Bom, agora, dando continuidade, a gente vai estar falando agora como ocorre a osmose na célula animal e vegetal. A osmose, ela pode provocar, né, alterações de volume celular. Essas alterações são diferentes nas células, né, na célula animal e na célula vegetal. Na célula animal, né, vamos usar aí uma hemácia como exemplo. Uma hemácia humana é isotônica em relação a uma célula de cloreto de sódio, vamos dizer, 0,9%. Entretanto, caso ela seja colocada em um meio com maior concentração, ela pode perder água, né? Ela perde água e ela murcha. Por outro lado, se tiver em um meio mais diluído, né, um meio mais hipotônico, ela absorve a água por osmose e aumenta de volume, podendo romper, né? Já a osmose aí na célula vegetal é quando uma célula vegetal ela se encontra em um meio isotônico. A gente já estudou anteriormente, né, a diferença entre hiper e isotônico. A célula ela se mantém flácida. Agora, quando a célula vegetal está em um meio mais hipotônico, ela absorve a água, mas não se rompe, pois se reveste aí da parede celular. Assim, a célula ela torna-se mais rígida, né? Mais turgida, em contrapartida aí. Já quando a célula está em um meio hipertônico, ela perde água e seu citoplasma ela acaba se retrai, tornando-a como se fosse plasmolizada. E aí, esse foi o nosso estudo de hoje. A gente vai se seguir aí, né, para a última aula, essa é a nossa penúltima aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar finalizando aqui essa penúltima aula. Muito obrigada.